Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos dar uma olhada em algumas das técnicas fundamentais na hora de refinar um matte. Independente da maneira que você tenha gerado o seu Kin ou o seu matte, vamos dar uma olhada então em como inspecionar, melhorar e refinar a qualidade desse matte. Os tópicos da aula de hoje então são Gamma Up e Gamma Down, Garbage Mattes e Filtering the Matte. Vamos dar uma olhada então no Nuke rapidamente em cada um desses tópicos. Bom, aqui dentro do Nuke então eu tenho um plate, fundo verde, eu fiz um Kin genérico e depois um shuffle para colocar a informação do alpha no RGBA. Assim eu não preciso ficar trocando a viewport toda hora. E o famoso Gamma Up, Gamma Down é simplesmente você olhar a tua imagem aqui, ó, e puxar aqui para cima e perceber que, opa, o BG que parecia sólido preto, tá, em algumas áreas, não é tão perfeito assim. E da mesma forma, se você subexpor, você vai ver que o teu core ele tem alguns problemas, ele não é sólido. Passa o mouse em cima aqui, você vai ver que ele tem valor 0,96, outro valor aqui 0,95, 6, é muito próximo de 1, mas ainda não é 1, ou seja, esse cara aqui vai te dar alguns problemas, porque você precisa efetivamente que o core seja opaco, 100%, não é? Então eu sempre sugiro aqui usar o valor aqui 3 e o mínimo de 0,1. Outra solução, pode simplesmente fazer um color lookup e o que você não quer mexer é sempre o valor 0 e 1, não é? Mas o valor muito próximo de 0, por exemplo, você pode criar um ponto aqui. Vamos dizer aqui que esse ponto aqui é o 0,05 e esse cara você move para cima. Então aqui, ó, eu já estou super expondo todo o pixel que tem valor 0,05 ou maior. Se quiser, pode ser um pouco até menor, 0,01, digamos. Você consegue ver mais aqui os problemas do BG. E da mesma maneira, no pixel mais alto, no valor 1, você vem aqui, cria um novo ponto, diz, por exemplo, ponto 99, e aí move para baixo. Todo pixel que tiver valor menor do que ponto 99 agora vai ter um novo valor. Aí você consegue ver rapidamente, sem precisar manusear a viewport, os pixels que não são sólidos e tampouco transparentes. Então essa é a maneira bem rápida de você sempre checar a qualidade do matte, do Kin que você gerou. Eu fiz aqui um grade super agressivo, mas só para mostrar que se você tivesse um alpha sólido, tá, e um fundo aqui, um pixel realmente 0, não importa o que você fizer aqui no color lookup, você teria que ver simplesmente branco e preto. Então, Gamma Up, Gamma Down é um processo básico, tem que ser sempre feito uma vez que você faz o teu Kin, teu matte, para checar se os valores estão realmente corretos. Bom, outro processo bem comum é o de gerar um Garbage Matte. Como que você gera um Garbage Matte? Você pode criar de maneira procedural ou através de rotos. Na verdade, poderíamos considerar até mesmo como um pré-processing, né? Já que ele pode ser feito antes de fazer um Kin. O fato é que ele pode ser feito antes ou depois, é o que a gente chama de pre-matting ou post-matting, a escolha é tua. Então vamos ver rapidamente um exemplo prático de Garbage Matte. Então aqui no Nuke tem essa imagem, tá? Então, o que seria um pré-matting seria eu fazer um roto completamente verde, né? Coloquei a mesma cor do fundo, então tá aqui o meu roto, meu Bezier, valor verde, e depois fiz o meu Kin. Você pode ver aqui que o alpha fica perfeito e eu eliminei toda aquela parte que é indesejada. A outra opção é o post-matting, que é o que você vai fazer o teu Kin, vai ter toda essa sujeira no Kin e daí você vai de alguma maneira recortar, excluir essa área indesejada. Aqui eu usei um stencil, poderia ter feito um multiply, por exemplo, e colocado aqui na máscara e zerado lá. Tanto faz, a maneira que você achar melhor. O importante é mostrar aqui antes e depois. O resultado é o mesmo. E a maneira procedural, basicamente, tem aqui um outro plate que eu faria um Kin bem agressivo, faço a operação de delete, tá? Para gerar aqui um garbage procedural, dou um blur para suavizar essa transição, inverto e aplico como um alpha num fundo verde. Isso aqui é basicamente um grade. Você já assistiu outros vídeos meus, você sabe que eu não gosto de simplesmente criar um constante aqui e colocar verde, porque se você copiar e colocar num outro script, pode ser que a resolução é diferente do plate, ou a resolução do script em si é diferente. Então o que eu gosto de fazer é sempre usar um shuffle, coloco todo mundo em branco, para que eu pegue aqui o formato da imagem, né? Então estou aqui a 1920 por 1012 e digo no meu grade que todo pixel que tem valor 1, ele passa a ser
um valor verde. E basta você selecionar aqui e samplear uma cor aqui. Pronto. Então tá aqui o meu clean plate, digamos assim. E aí eu boto esse alpha que eu coloquei aqui dentro, multiplico e coloco por cima. Dessa maneira aqui eu tenho um garbage match procedural. Claro que aqui nesse exemplo eu estou aqui fazendo um processo meio destrutivo nas sombras, mas você entendeu o objetivo aqui de te mostrar uma maneira procedural de criar um garbage match. E a última técnica fundamental que vamos ver hoje é a técnica de filtrar um matte usando um blur ou um median. Esses processos devem ser feitos de maneira muito consciente, uma vez que eles podem ser muito destrutivos. Bom, então eu tenho aqui um plate, fiz um key, novamente o shuffle, que eu já expliquei para ficar toda a informação na RGBA. Se eu fizer um blur, que é o primeiro processo, você vê aqui, ó, vou chegar aqui próximo, ele meio que dá uma melhorada no noise que tinha no fundo da imagem. Você lembra que a gente vai expor isso aqui para 3, então vamos ver o que está acontecendo. Se eu der um blur, eu estou expandindo o meu matte e ao mesmo tempo eu estou suavizando esses pixels aqui no fundo. Eu quero, na verdade, me desfazer desses pixels aqui, não é? Então o que você faria? Você faria um color lookup depois disso, você vem aqui no valor de preto, aqui você pode chegar bem próximo e você começa a clampar aqui, ó, 001, 002, 0026, 0030. Você vê que deu uma limpada boa aqui, sem e com, tá aqui, ó. Só que efetivamente você também expandiu o teu matte. E isso é uma coisa natural, porque o blur, efetivamente, que ele está fazendo por baixo dos planos é uma média dos pixels que estão na volta desse valor que você decide aqui, ó. O blur efetivamente faz o quê? Ele pega cada pixel da imagem e baseado nesse valor aqui, ó, 1, ele vai fazer uma média em todos esses pixels, ele vai passar próximo e vai fazer uma média em todos os pixels que estão na volta. Se eu colocar 2, ele vai buscar 2 pixels, 1, 2, 1, 2. Então ele vai fazendo sempre esse raio de 2 em relação a cada pixel da imagem, vai fazer uma média. E essa média é uma média aritmética, não é uma média simples, né? Somar o valor de cada pixel e dividir por, sei lá, se for 1 aqui vai ter 9, né? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é uma média simples, mas é uma média usando os algoritmos que tem aqui nessa guia filter aqui. Tá? Então isso aqui são algoritmos que vão ser usados para fazer a média desses pixels. E o size define quão longe você vai, né? Qual é o tamanho do raio que você está buscando para poder fazer essa média. Então por isso que daí você acaba expandindo a imagem, porque efetivamente se você tem aqui, ó, um pixel que tem valor 1, tá? Esse cara aqui é sólido, pode ver no alfa aqui. Mas esse cara aqui é preto, você vai fazer uma média entre esse preto e todos os pixels que estão na volta, a média desse preto vai ser mais alta, a média de todos esses pixels, e não seria preto mais, porque você vai somar todos eles, dividir pela quantidade de pixels, não vai ser 0, vai ser um valor maior. E assim para cada pixel da imagem. Então você acaba fazendo o que? Você empurra os valores brancos mais para longe e os pretos mais para longe também. Você acaba suavizando. Ó. Uma maneira bem prática de ver isso é se eu fizer aqui um ramp, da esquerda para a direita, branco, preto. Se eu fizer um slice to, você está vendo aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho pixels valor branco, tenho uma área de transição, que é esse feather aqui no meio, e tenho pixels valor preto. Se eu fizer um blur, olha o que eu estou fazendo. Estou efetivamente aumentando a minha área de transição, que tinha esse tamanho, para uma área de transição agora que tem esse tamanho todo aqui, ó. Então, é isso que você está fazendo. Aí você poderia pensar, bom, se eu tenho o core, se o centro do meu matte está correto, mas eu só quero aumentar o feather, mas se eu der um blur, eu sei que eu estou movendo, né, o core mais para cá, ele está vindo para aqui, ó. O que você pode fazer? Né? Uma técnica para você sempre manter o core na mesma posição é o quê? Você faz o blur que você quer, né? Eu vou fazer aqui, ó. Vou usar essa lateral aqui como guia, então tá aqui o meu ponto. A hora que eu der um blur, ele vai para lá. Aí o que eu faço? Eu faço um color cup e começo a buscar aqui, ó. Tudo que é o meu valor 1, eu quero que ele comece a chegar cada vez mais perto lá daquela guia que eu deixei parada lá. Então, dessa forma, se eu fizer isso aqui, você vê que eu aumentei a minha área de transição, mantendo o pixel de valor 1 no mesmo lugar. Daqui para frente é só a transição entre 1 e 0 que mudou. Tá? Então, esse tipo de conhecimento é muito importante, por isso que é importante quando você faz um blur num matte, nunca fazer de maneira generalizada. Sempre é bom, né, usar uma máscara e limitar onde você está fazendo isso, porque efetivamente você está crescendo o tamanho do matte.
E se você não tiver cuidado com isso, vai dar um resultado não muito legal e não muito elegante nas bordas. Uma outra solução então é o median, tem o mesmo King que a gente tinha aqui, vou usar um median, você vê que ele dá uma limpada boa, todos os pixels aqui, né? Ele é muito bom para pixels solitários, assim. E o que o median faz? Faz o mesmo processo que o blur. Esse size aqui significa que ele está pegando cada pixel da imagem e está fazendo um raio também em volta deles. Só que em vez de fazer uma média usando aqueles filtros que tinham lá no blur, ele cria uma lista com os valores de cada pixel, do menor para o maior. O valor que estiver literalmente no meio da lista é assinalado ao pixel. O median é muito bom, mas é muito pesado, é um processo bem dispendioso para processador. Então, se você colocar um valor muito alto aqui, passou de 3, já começa a ficar bem complicado. E tem uma questão também que é o seguinte, eu estou usando aqui 2 medians porque eu quero mostrar o seguinte, eu fiz um aqui de 1, outro de 1. Vou plugar esse cara aqui com o valor 2. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho um median com o valor 2. Você vai ver que a diferença já existe entre usar 2 com o valor 1 ou 1 com o valor 2. Isso aí que ele acaba sendo um pouco agressivo. Então, efetivamente, eu acho que se você tem um King, por exemplo, de um plate como esse aqui, tem um objeto que não é orgânico, eu acho que é uma boa ideia, na maioria dos casos, porque daí você acaba se desfazendo de pequenos valores, mas se você tem coisas orgânicas, ele acaba sendo um pouco agressivo, inclusive pode criar um pouquinho de wobbling, né, que a gente fala quando a borda fica flicando ali, fica batendo. Então acho que para objetos que tem borda bem definida, não vejo assim grande problema de utilizar de maneira consciente, claro. 1, 2, assim, não ir muito além, mas para coisas orgânicas você vê que ele já acaba deformando um pouco. Se eu usar aqui um valor 2, você vê que ele acaba deformando um pouco a silhueta aqui do meu King. Tá vendo como ele muda aqui, ó? Então já deixa de ser aquele valor correto. Olha a diferença desse cara para esse. Tá vendo? Então ele acaba deformando um pouco. Então tem que tomar bastante cuidado, tem que ser bem consciente nesse processo. E esse processo aqui de fazer um color lookup e definir aqui, redefinir a borda também, é um processo que tem que ser feito muito cuidadosamente, porque você está efetivamente resculpindo as bordas. É um processo que dá para ser feito. Também indico sempre pensar bem antes de fazer e ver que área da imagem que você quer fazer. Mas efetivamente você está vendo, se eu aplicar um blur, eu apliquei um blur, sumi bastante ali com o noise do fundo, depois eu apliquei um color lookup, então eu reduzi bastante ali os problemas dessa imagem aqui. Mas você vê que efetivamente eu aumentei muito aqui, né? Então o que você pode fazer aqui no teu color lookup é começar a trabalhar os valores aqui, né? Se eu fizer aqui uma curva horizontal aqui, você vê que ele já dá uma melhorada. Mas eu posso puxar um pouquinho mais ainda aqui, ó. Tentar chegar o mais próximo possível aqui. E você vê que ainda assim tem um leve, um soft aqui nesse lado que não tem muito aqui. Então o que você pode fazer é tentar puxar um pouco aqui, mais próximo a 1, para tentar esculpir um pouco essas bordas. Então você vê que aqui, se você fizer esse processo de maneira consciente, você consegue ter bons resultados aqui, ó, de limpeza no teu King. Eu usaria isso aqui sem medo nas edges, mas eu ficaria muito atento, por exemplo, para áreas como a mão, para áreas como o cabelo, tá? Isso aqui é importante ser, tá vendo como perdeu bastante detalhe? Daí aqui já é outro processo, talvez o medium vai resolver um pouquinho, ou melhorar, né? Fazer os processos lá de clean plate, the noise do plate, tudo aquilo que a gente já viu para melhorar. E lembrando que se você fizer esse tipo de processo, acho sempre válido usar, né, o canal de mask aqui para você não simplesmente dar um blur em toda a imagem, ou simplesmente usar o Key Mix, né? Aí você vai fazer esse processo e vai definir, por exemplo, uma área só. Vai definir uma área onde você vai aplicar esse processo. Dessa maneira você tem maior controle e evita simplesmente generalizar toda a máscara com esse tipo de solução. Portanto, ao fazer essas manipulações, o que você está fazendo efetivamente é o processo dilate e erode. Dilate consiste no quê? Consiste em você simplesmente pegar o que é preto e começar a mover para a direita, ou seja, está dizendo que todo pixel que tem valor 0.19, no caso aqui, ou menor, vai passar a ser preto. Então, se eu olhar aqui, você está reduzindo
o teu matte, e da maneira inversa, o erode é simplesmente você reduzir a área preta. Então você está puxando todo o valor do pixel que tem 0,39, que ele vai ser remapeado para 1. Então efetivamente é isso que um erode e um dilate fazem por baixo dos planos. Bom, e por fim quero mostrar aqui um processo de solarização, que é o seguinte. Digamos que eu tenho esse color bar aqui, e eu tenho esse constante, eu tenho essa máscara aqui. Fiz um arroto aqui. Vou colocar um em cima do outro, mascarado por essa área, e eu vou ter aqui isso aqui, né? Então, o meu color bar está em cima do meu constante, mascarado por essa área. Aqui dentro do meu merge eu tenho uma opção chamada Fringe. Esse cara faz o que é um Solarize. Solarize é basicamente você pegar a tua área de transição, ou seja, os pixels entre 1 e 0, e esses valores intermediários, tá, tudo que compreende entre 0 e 1 ser efetivamente a tua máscara, e tudo que for 1 é 0, tudo que for 0 é 0 também. Ou seja, isso aqui vai ser transparente, e os pixels compreendidos entre 0 e 1 vão ser a tua máscara. Se você parar o mouse em cima do Fringe, talvez aqui esteja fora da tela, deixa eu fazer assim, ó. Se eu parar o mouse em cima do Fringe, você vai ver que tem uma fórmula. A fórmula é 4 vezes 1 menos o mask vezes o mask. O que é o mask? O mask é isso aqui, né? É o que está aqui na RGB alpha. O mask é o alpha. Então, a fórmula é 4 vezes 1 menos o alpha vezes o alpha. Então, se eu aplicar essa fórmula nesse matte, como que seria? 1 menos o alpha é a mesma coisa que eu inverter ou fazer aqui um color lookup, que você faz isso aqui, né? O que é 0 passa a ser 1, o que é 1 passa a ser 0. Então, o invert é a mesma coisa que um color lookup com aqueles valores. Aí eu vou fazer o multiply de 4 vezes, então 1 menos alpha é o invert, 4 vezes esse valor, e daí eu vou multiplicar pelo próprio alpha. Então eu tenho no final, tem isso aqui. Então, se eu mostrar aqui, ó, esse multiply, eu usar ele como uma máscara no meu color bar, vou fazer aqui uma máscara e vou colocar em cima do fundo, você vai ver que esse resultado aqui é o mesmo resultado que esse aqui. E se a gente fosse escrever em expressão, seria o quê? Seria dizer aqui um matte, então 4 vezes 1 menos o alfa vezes o alfa, coloco aqui todo em unimatte, ou seja, o resultado dessa expressão aqui está em todo o RGBA aqui, mesma solução. Então se eu te mostrar isso aqui e aqui, vai ver que o resultado é o mesmo. Então o Fringe é um processo de solarização, só que é um processo que você não tem muito controle, né? Você apenas aperta um knob aqui, você clica aqui e acontece ou não acontece. Como é que você faz isso efetivamente? A maneira mais fácil de fazer é você fazer um color lookup. Você vai dizer aqui, ó, se os valores que são 1 você quer que sejam 0, você vai pegar esse valor aqui, vai dizer que é 0. E você quer que o valor que estava no meio passe a ser 1. Então aqui no teu color lookup, você vai fazer um ponto aqui no meio e vai dizer que esse valor aqui de ponto 5 vai ser 1. Tá? Então se eu olhar esse color lookup agora, está aqui meu Solarize. Qual a vantagem de fazer no color lookup? A vantagem é que você pode manipular as curvas da maneira que você bem entender. Então pode puxar para cá, pode puxar para lá, pode deixar linear se quiser. Tá? Então tem toda a gama de operações que você pode fazer e controlar melhor o processo de Solarize. Mais uma maneira de você refinar os edges do teu matte. Bom, como hoje vimos bastante coisa, vamos fazer um recap rapidinho. A gente começou falando sobre o processo de inspeção, usando a viewport, também um color lookup. Falamos sobre garbage matte, como fazê-las e quando fazê-las. Vimos duas diferentes maneiras de filtrar um matte, seja usando um blur ou um median. Ao utilizar um blur e um color lookup, a gente efetivamente esculpiu os edges do matte. Lembrando que sempre que você lidar com uma imagem já pré-multiplicada, você deve despré-multiplicar essa imagem com unpremult, esculpir o matte e depois pré-multiplicar novamente. Vimos também que ao usar um blur acabamos mudando a posição dos pixels de valor branco e preto de um matte, e eu mostrei um exemplo de como preservar a posição dos pixels 100% brancos. Com relação ao median, vimos que ele é muito bom, mas também deve ser utilizado com muita consciência, já que além de custar muito processamento, se ele for usado de maneira muito agressiva, ele acaba por descaracterizar as bordas do nosso matte. Vimos rapidamente como um erode e um dilate funcionam, e por fim terminamos com o processo de solarização, que é basicamente o que o Fringe do Merge faz,
porém com todo o controle que um Color Lookup pode oferecer. E é isso, espero que vocês tenham curtido, que tenham aprendido algo novo, e se porventura ficou alguma dúvida em algum tópico, deixe uma mensagem nos comentários que eu tento responder da melhor maneira possível. Obrigado, abraços!